Olá, você que nos acompanha agora pela manhã cedinho, 6h30 em ponto. Você sabe que pode fazer o Manhã no Ar junto com a gente. Manda seu flagrante, sua denúncia, sua sugestão de reportagem que você vê aqui. Fica à vontade, é só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 992258767, ou postar na nossa página do Facebook. Não deixa de participar, que a gente fica muito alegre com a sua contribuição. Inclusive, hoje tem alguns vídeos de telespectador que a gente recebeu nesse fim de semana e vai mostrar aqui para você. Mas, se você quiser participar, mandar agora. É imediato, ao vivo. Você manda e a gente coloca, mostra o seu problema e tenta resolver, claro. Agora nós vamos ao vivo com Rômulo de Castro, que traz informações pra gente sobre um adolescente de 15 anos que morreu ontem aqui em Manaus com suspeita de dengue hemorrágica. Ele havia dado entrada no hospital na última sexta-feira. Bom dia, Rômulo. Você já tem essas informações? A gente já sabe se esse adolescente morreu de fato com dengue hemorrágica. Como é que está a investigação sobre esse caso? Bom dia, Daniela. Muito bom dia a todos. Infelizmente, a gente começa a nossa participação hoje no Manhã no Ar com uma triste notícia. O Orlando Júnior, que é esse rapaz que a gente vai mostrar agora para você aí de casa, ele morreu com sintomas muito parecidos com o da dengue. Dores nos olhos, pelo corpo e sangramento pelo nariz. Por isso, a maior suspeita em relação à dengue hemorrágica. Mas não há como dizer nesse momento se realmente foi dengue hemorrágica, porque a família disse que o hospital ainda trabalha nessa investigação, tenta fazer realmente a apuração de todos os fatos para saber foi ou não dengue hemorrágica, já que isso pode caracterizar também esse conjunto de sintomas, outras doenças. Trabalha-se ainda, de acordo com a Suzan, Secretaria de Saúde do Estado, Daniela, com a hipótese de leptospirose, que é aquela doença transmitida pela urina do rato. Isso porque, semana passada, durante aquela chuva intensa que caiu sobre a capital, a casa da família do Orlando foi alagada. Muitos ratos passearam por ali, de acordo com a família, então provavelmente o menino acabou pisando ali onde estava o xixi do rato e contraiu a leptospirose. Então são duas versões, duas hipóteses. Primeiro, dengue hemorrágica e depois a leptospirose. A Secretaria Estadual de Saúde, a Suzan, informou por meio de nota à nossa produção que trabalha para investigar e logo dar uma resposta para a família e para a sociedade sobre o que realmente aconteceu, o que motivou a morte desse menino de 15 anos de idade, Daniela. Rômulo, a família também está revoltada, chateadíssima, porque o garoto foi para o hospital, né? Segundo a família, não foram feitos os exames, voltou para casa, diz que não é nada grave. Quer dizer, é revoltante uma situação de uma família como essa. Procura assistência médica, vai até o posto de saúde, não é feita a averiguação que deveria. O garoto, dias depois, 2 dias depois, se eu não estou enganada, acaba intensificando as dores que ele vinha sentindo e acaba morrendo, né? Isso também está sendo investigado pela Secretaria, essa suspeita de negligência médica que a família afirma que houve nesse caso? Está sim, Daniela. A Suzan informou que os profissionais que estavam lá no momento do plantão em que chegou esse adolescente estão sendo investigados para saber houve ou não imprudência dos profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Mas, inicialmente, a Suzan descarta essa negligência porque foi um procedimento, de acordo com a Secretaria, adequado para todos os processos relacionados a isso, parecidos como este. Ele chegou ao hospital, apresentou os sintomas, ele foi medicado com um remédio que naquele momento o médico achou cabível e logo em seguida liberado. Quando ele voltou para casa é que os sintomas pioraram, ele retornou para o Platão Araújo, lá recebeu novamente os atendimentos, mas infelizmente esse tipo de doença acaba se evoluindo muito rápido. Os sintomas vieram numa enxurrada de vez e o menino acabou não resistindo a esses sintomas. A Suzan não descarta a possibilidade de uma possível negligência, mas no momento diz que todas as medidas profissionais que estão dentro do Código de Conduta Médico foram tomados. Muito obrigada, Rômulo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre outros casos, inclusive que o Rômulo também está acompanhando. E nós, brasileiros, temos agora mais um motivo para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Um novo vírus, semelhante à dengue e à febre chikungunya, entrou no nosso país e é transmitido pelo mosquito, pelo mesmo mosquito. 16 casos do Zika vírus já foram confirmados no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. A nova doença é chamada de Zika e, assim como a dengue e a febre chikungunya, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
A doença entrou no Brasil durante a Copa do Mundo e essa semana teve casos confirmados pelo Ministério da Saúde nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. Há casos suspeitos também no Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Paraíba. Até o momento, nenhum caso suspeito foi registrado no Amazonas, mas as autoridades de saúde estão em alerta, principalmente para as pessoas que viajaram para os estados da Bahia e Rio Grande do Norte. Estamos ainda com o sistema de vigilância já definido, já em alerta, para qualquer realmente caso suspeito seja coletado material para que possamos confirmar esse diagnóstico no laboratório de referência nacional, que é o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. A Zika possui sintomas muito parecidos com a dengue e com a febre chikungunya. Mas a principal diferença são as manchas avermelhadas, que nessa nova doença são mais acentuadas, como uma espécie de alergia e uma coceira intensa. O que se tem em termos de informação do vírus Zika é exatamente um quadro extremamente brando, durando de 3 a 5 dias, com presença ou mesmo ausência de febre, mas o que caracteriza mais é exatamente a questão das manchas no corpo. Utilizar exatamente os antitérmicos e analgésicos à base de paracetamol ou mesmo da dipirona, E fica a mesma recomendação que nós temos para a dengue, e para o chikungunya, que é exatamente evitar drogas que contêm o ácido acetil salicílico. E o que nós podemos fazer é ajudar as autoridades a combater o Aedes aegypti com todas aquelas medidas que a gente sabe, não deixando água acumulada. É nosso dever, enquanto donas de casa, vamos lá, a gente que está em casa, dona de casa, vamos virar, então, os pneus, não deixar água acumulada. Você, criança também que está nos assistindo agora, ajude, alerte aí seu pai, sua mãe. É o que a gente pode fazer para tentar evitar pegar todos esses vírus, transmitidos pelo Aedes aegypti. Vamos ajudar, então, as autoridades. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre o caso do promotor Paulo Stélio, que sofreu um atentado. Passa bem o promotor, que sofreu esse atentado na última sexta-feira, quando ele chegava em casa. O Ministério Público do Amazonas montou uma força-tarefa, gente, para chegar aos autores do crime. As imagens são impressionantes, vamos ver. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o promotor chega em casa no condomínio Itaporanga 2, na Ponta Negra, sexta-feira à tarde. Ele é abordado por 2 homens em uma motocicleta e um deles dispara 3 tiros. Em seguida, os 2 fogem. As balas atingiram a clavícula e Paulo Stélio foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto. Tanto ele quanto a família estão protegidos por uma escolta policial e o Ministério Público já criou uma força-tarefa para ajudar nas investigações sobre os autores do atentado. Que coisa, hein? Que caso estranho. A manchete do jornal A Crítica de hoje é justamente essa. O promotor conta como sobreviveu. O promotor Paulo Stélio deu uma entrevista exclusiva para a Crítica e contou que se fingiu de morto ao receber o primeiro tiro. A ação teria assustado os bandidos que fugiram do local sem levar nada. Todos os detalhes você confere na edição de hoje do jornal A Crítica, como a gente mostra aqui, olha. Concedeu entrevista exclusiva para a Crítica, relatou que se fingiu de morto ao receber o primeiro tiro. Que coisa, hein? Que coisa. Os detalhes estão na edição de hoje, como eu falei. Agora vamos ao vivo ao estúdio da Rádio A Crítica conversar com Wilson Lima e Adriane Diniz. Já estão lá? Olá, meninos. Adriane e Wilson, me ouvem? Olá, Adriane. Olá, Wilson. Tudo bem? Wilson se preparando, puxando o microfone. Tem que abrir o áudio dele. Oi, Daniela. Olá, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Como foi o fim de semana? Tranquilo? Foi bem. Foi bem? Eu vi aí umas fotos aí nas redes sociais. Fez até uma viagem rápida lá para o Pará, para sua terra, né? Fui a convite de um patrocinador. Ai, que legal. Que bom que se divertiu. E você, Adriane, tudo bem? Adriane pratica esportes, também foi um fim de semana esportivo, né, Adri? Foi, de trabalho e de esporte. Então lá, diga lá, meninos. Bom, a gente está acompanhando aqui na Folha de São Paulo, inclusive foi destaque ontem, a briga pela terra do Guaraná. Sabe qual é a terra do Guaraná, ô Daniela? Imagino que seja Maués. Pois é. A Bahia diz que não. Pois é, né, gente? Que coisa. A gente sabe que as maiores plantações hoje de Guaraná, por incrível que pareça, não estão mais no Amazonas.
estão lá na Bahia. Exatamente. Que coisa. A Bahia produz uma quantidade muito grande hoje de Guaraná, produz 72% do Guaraná que é consumido no país, e está dizendo que, além de o maior produtor, também tem a melhor qualidade. E aí a gente vê algo que se repetiu aqui, que aconteceu, na verdade, na época da exploração da borracha, né? Que a nossa borracha saiu daqui, foi para a Malásia e, enfim, tudo saiu daqui ou tudo sai daqui, mas no final das contas não é a gente que acaba usufruindo disso. Tem vários exemplos, na verdade, né? Tem vários exemplos ao longo, pelo menos 100 anos, 120 anos, de produtos que são amazônicos e acabam sendo levados para outros lugares. É o caso do Guaraná. O que falta, na opinião de vocês, hein, meninos? É mais pesquisa, né? Imagino eu, para as coisas, para o produto não ser apenas assim um celeiro, um lugar para sair as sementes e tudo, mas desenvolver, trazer riquezas para a nossa terra, não é isso? Precisa desenvolver estratégias para que a gente possa agregar, né? Agregar o conhecimento, desenvolver, na verdade, o conhecimento e agregar valor a esse produto. Eu tive em Maués por muitas vezes, Daniela Sayag. Lá em Maués, por exemplo, tem uma fábrica de Guaraná, né? E tem também o maior banco genético do mundo de Guaraná. Então, todas as espécies de Guaraná que se conhece, você vai encontrar lá no município de Maués, nesse banco. Agora, sim, há uma série de situações que precisam ser levadas em consideração. A questão do porto, para você fazer a exportação desse produto, a proximidade dos grandes centros, a questão da logística, que a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, investimento em pesquisa. Enfim, há uma série de fatores que acabam fazendo com que não se agregue valor a esse produto. E, enquanto isso, a cidade lá de Taperoá, que fica na Bahia, está na frente, ou pelo menos está em maior vantagem, apesar da Amazônia ter a origem do Guaraná. Agora, Wilson, a quantidade eu até acredito. Agora, a qualidade eu não acredito não, porque é uma grande fábrica de refrigerantes, né? Exato. É uma grande fábrica, uma marca nacional que investe inclusive em exportação já há alguns anos. Ela não estaria lá à toa em Maués, com todos os problemas de logística que a gente conhece, você citou agora. Quer dizer, eu até acredito que a Bahia esteja na frente com quantidade, mas em qualidade eles não iriam colocar num lugar ainda isolado como Maués se não tivesse o diferencial competitivo da cidade, que é a qualidade. Você concorda? O município lá da Bahia, eles dizem que tem mais produto e que a qualidade também é melhor porque eles investiram nisso. A única coisa que eles reconhecem em relação ao município de Maués é a origem. Diz que a origem, de fato, é amazônica, mas que lá foi muito mais desenvolvido, inclusive a produção, que hoje é bem mais numerosa do que aqui. Você falou ainda há pouco de investimentos. Uma das formas de fazer com que o Guaraná e outros produtos possam ser melhores utilizados é o próprio Centro de Biotecnologia do Estado do Amazonas, que deveria investir em pesquisas e fazer com que isso acontecesse, né? Existem também outros órgãos aqui que trabalham, a Embrapa, por exemplo, nesse tipo de desenvolvimento, mas ainda é um trabalho muito pequeno que acaba sendo levado, esses frutos acabam sendo levados para outras regiões. Eles aproveitam de várias formas, da raiz ao fruto, e por isso, apesar da origem, a gente acaba perdendo na produção. Uma tristeza realmente para a gente. Outras informações, outras notícias, meninos? O que os nossos ouvintes aí da rádio têm falado aí pela cidade? A gente está acompanhando o caso da Marceline Schumann, aquele caso que repercutiu bastante desde novembro do ano passado, que é da socialite, que é acusada de ser mandante de um homicídio, uma tentativa de homicídio da estudante de direito Denise. E isso aconteceu em novembro e agora o juiz da 3ª Vara Criminal, o Mauro Antoni, está aguardando só as alegações finais dos 5 acusados para que se decida se eles vão ou não à júri popular. E essa decisão pode sair a qualquer momento. Para o Ministério Público, existe já as provas de que há o envolvimento de todos os 5 acusados, inclusive dentro dessa alegação do Ministério Público, indícios suficientes da autoria do crime, autoria intelectual de Marceline Schumann desse crime. Então, a qualquer momento a gente pode saber aí o que vai ser o resultado dessa investigação que começou lá em novembro, quando a Denise sofreu uma tentativa de homicídio dentro do estacionamento de uma academia no centro da cidade. Mais alguma coisa, meninos? Ou por hoje é só?
Eu queria convidar as pessoas a continuarem acompanhando a Crítica Notícia, porque já já nós vamos conversar com a senadora Vanessa Graziotin. Ela acabou de chegar. Tá certo, 93.1, se você está saindo de casa já, levando as crianças no colégio, saiu aqui da TV, aproveita, entra no carro, liga o rádio na 93.1 e acompanhe também essa entrevista e outras informações com Adriane Diniz e Wilson Lima. Tchau, gente, obrigada, até amanhã. Até lá. Até lá. E ontem, um motoqueiro teve o pescoço cortado por uma linha de papagaio de papel quando passava na Avenida Grande Circular. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam ali pelo local e encaminhada para o Hospital Platão Araújo. De acordo com o hospital, o motoqueiro teve um extenso corte no pescoço e foi necessário levar vários pontos na região, mas o paciente deve ficar em observação, mas felizmente passa bem. Vamos ver. Olha só, a gente está vendo nesse momento as fotos dele. As fotos anteriores são muito fortes, realmente, a gente não vai colocar no ar, porque na hora que ele chegou, realmente são fotos muito intensas. A gente vê agora exatamente ele depois de atendido. No início desse mês, nós mostramos aqui no Manhã no Ar que esses acidentes com cerol de papagaio de papel já é uma discussão antiga na Câmara Municipal de Manaus. Em 2013, os vereadores aprovaram um projeto de lei que determinou que a prefeitura criasse pipódromos, né, em uma referência aí a pipas de papel, a papagaios de papel, em todas as zonas da cidade. 2 anos se passaram, nada foi feito. Agora, um novo projeto foi aprovado no mês passado que proíbe o uso de cerol e outras linhas cortantes. Resta saber como será feita a fiscalização para não acontecer mais acidentes graves como esse, que felizmente a pessoa não morreu, mas ficou gravemente ferida, e a gente tem que evitar, tem que, gente, fazer cumprir a lei de alguma maneira e também o poder público fiscalizar para que ela seja de fato cumprida. E mais um acidente na faixa azul da Avenida Constantino Neri acabou em morte nesse fim de semana. Olha aí as imagens da noite da última sexta-feira. Um homem ainda não identificado foi atropelado quando atravessava a avenida. O carro, que segundo testemunhas trafegava em alta velocidade, atingiu a vítima na faixa azul, área destinada exclusivamente aos ônibus coletivos e veículos que estão a serviço do governo. De acordo com a polícia, o condutor, que não teve sua identidade revelada, fez exames para saber se estava sob efeito de bebida e de droga, mas o resultado também não foi revelado ainda. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e aguarda reconhecimento. E um jacaré foi encontrado esse fim de semana na Avenida Noel Núteus, próximo ao Terminal 3, na Cidade Nova. A gente vê aí as imagens. O motorista de um ônibus conseguiu laçar o animal e levá-lo até o Parque Samaúma. Pessoas que passam pelo local disseram que é comum, por incrível que pareça, o aparecimento de jacarés por lá, por causa de obras próximas ao parque. O Batalhão Ambiental não foi informado sobre essa situação recorrente. Vale lembrar que o órgão responsável para fazer o resgate de animais em áreas urbanas é o IPAAM, que pode ser acionado através do número 21 23 67 71. Você vê nesse momento aí no seu vídeo. Olha só que imagem interessante. Um jacaré pequeno, né? Um jacaré realmente ainda, enfim, bem pequeno, mas tem que ter cuidado ao pegar esse tipo de animal, principalmente jacarés maiores que esse, que pode ter algum problema. A gente vê os motoristas aí tentando segurar o animal que foi levado para o Parque Samaúma, mas o certo realmente é chamar o IPAAM para não acontecer nenhum acidente. Daqui a pouco a gente fala sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, um crime terrível e uma campanha para combatê-los. Tem informações também aqui no Manhã no Ar sobre síndrome do pânico. Você vai ver nos próximos blocos, porque a gente vai para um pequeno intervalo, são 6 horas e 48 minutos e a gente volta em instantes. 6 horas e 51 minutos, estamos de volta para falar sobre um assunto muito preocupante, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, um absurdo, uma chaga na nossa sociedade. Para você ter uma ideia, de janeiro a abril desse ano, foram registrados mais de 300 casos aqui em Manaus. Por isso foi lançada no sábado a 14ª edição da campanha de combate a esse crime. E hoje tem ação no centro da cidade. Quem traz os detalhes é o Rômulo de Castro. Olá, Rômulo, você me ouve? Tudo bem? Posso sim. Como é que vai ser feita essa campanha hoje no centro da cidade, desse verdadeiro absurdo, desse crime que é a exploração sexual de crianças e adolescentes?
É um absurdo realmente, Daniela. São casos que a gente sente repulsa na hora de repassá-los. Até a gente que trabalha todos os dias com isso, é lamentável e é inaceitável lidar com uma situação como essa e ver números, infelizmente, crescentes. Este ano, 324 casos. Ano passado, mais de 300 também. A gente fica aí num ranking nada promissor, nada legal para a nossa capital amazonense. Agora, esse evento, ele é chamado de Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, por exemplo, terá uma caminhada que acontece daqui a pouco, às 8 horas da manhã, vai iniciar ali no Largo Mestre Chique e vai até o Mercado Adolfo Lisboa, no centro da capital. Amanhã também tem programação alusiva ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Pela manhã também vai acontecer outra caminhada, que vai até os arredores da Bola do Produtor, no bairro São José. É uma atividade extensa que o governo faz, dedica 3, 4 dias, porque esse é um assunto preocupante. Na área policial, por exemplo, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente lida todos os dias com esse tipo de caso. Muitos acabam até sem solução, porque às vezes a criança é explorada e abusada por alguém que simplesmente passou por ali, cometeu esse crime nojento e acabou indo embora. Por isso, as secretarias, por isso as delegacias trabalham para tentar combater esse tipo de crime. E essa campanha nada mais é para quê? Para chamar a atenção de você que está em casa. Ó, atenção, criança e adolescente tem que brincar, tem que estudar, tem que ficar sob os cuidados dos pais. Não pode ficar vulnerável para que casos como os que a gente conta aqui na TV A Crítica, dia após dia, acabam se repetindo. Lembrando que denúncias podem e devem ser feitas para o 181. Se você sabe de algum caso, suspeita de alguma coisa dentro da sua casa, da sua vizinhança, não se cale, não seja conivente com esse tipo de crime, denuncie para 181. Não é isso, Rômulo? Exatamente. Você liga para o 181, que é o número geral da Polícia Civil, mas se você achar melhor, também pode ligar para o número 190, que é o número do CIOPS, que pega todas as informações que são repassadas por quem liga e faz a denúncia. Como você disse, Daniela, esse tipo de denúncia pode e deve ser feita. É um dever de cidadão que eu, que você, que quem está em casa temos. Nós devemos denunciar esse tipo de caso. Está preocupado se alguém vai lhe perseguir depois? Não precisa, porque você liga, não se identifica, conta o que aconteceu ou o que você acha que aconteceu, que a partir daí a polícia, que tem um trabalho sério voltado para isso, vai investigar e vai levar o caso lá para a delegacia especializada na criança. Delegacia Especializada, é o barulho aqui, desculpa. Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que segue um trabalho bonito levado pela delegada Linda Glaucia, que, graças a Deus, ainda bem, já conseguiu colocar atrás das grades muitos criminosos que acabam manchando a sociedade com esse tipo de crime. Obrigada, Rômulo. Vou pedir para você guardar um pouquinho. Vamos dividir a tela aqui. Produção, porque agora a gente vai com assuntos de polícia, com o Márcio Azevedo, a polícia que prendeu nessa madrugada 3 homens envolvidos com o tráfico de drogas, e ele está ao vivo e tem as informações para a gente. Olá, Márcio, bom dia. Quais são as informações sobre esse e outros casos que você tem? Bom dia, Daniela. Bom dia a você que está conosco aí no Manhã no Ar. Olha, a Rocan fazia um patrulhamento ali no João Paulo II, na zona leste de Manaus, e aí avistou um rapaz de atividade suspeita, foi abordar o Glauber Farias Marinho, e aí verificaram o nome dele no sistema e constataram que ele era fugitivo do sistema prisional. Era para estar preso, cumprindo pena por tráfico de drogas. Depois de uma conversa que tiveram com ele, o Glauber acabou entregando outros 2 comparsas. E aí a polícia deslocou até a rua Bernardo Cabral, no Alfredo Nascimento, onde deteve outras 2 pessoas, o Márcio Nascimento Guimarães, de 24 anos, e o Alessandro Ferreira de Souza, de 20 anos. Com esses 2, a polícia encontrou uma porção de cocaína, pasta base, maconha, cerca de 277 gramas, um revólver calibre 38 com numeração raspada, balança de precisão. E detalhe, o Márcio também é foragido. Para você identificar, nós temos uma foto aí, o Glauber é o sem camisa, o de camisa listrada é o Márcio, os 2 são foragidos, são fugitivos da justiça, e o que está ao lado de camisa clara é o Alessandro. E aí, aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde nesse momento está sendo feito o flagrante por esses crimes, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que o 38 estava com a numeração raspada, e a associação criminosa,
eles ficaram sabendo, no caso o Márcio e o Alessandro ficaram sabendo que tinham sido delatados pelo Clauber. Não gostaram muito não, porque no mundo da criminalidade eles chamam isso, ou chamam a pessoa de ser X9 e eles dizem que X9 não tem vez. E aí o acerto deles vai ser feito lá dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, para onde eles vão ser encaminhados daqui a pouquinho. Além desse caso, foi registrado um homicídio na madrugada de hoje, mas, segundo a polícia, envolveu um assaltante. Isso aconteceu na comunidade de São Lucas, na zona leste de Manaus. Essa pessoa que morreu estava assaltando, segundo a polícia, com uma outra pessoa. Uma terceira pessoa viu essa ação, atirou contra os dois e acabou um dos bandidos morrendo. O corpo está no Instituto Médico Legal. Até agora, 6h30 da manhã, ninguém ainda havia ido ao local para fazer identificação. O corpo está lá sem identificação. O outro suspeito foi encaminhado à unidade hospitalar e está sob a custódia da polícia. E daqui a pouco, quando receber alta, né, deve ser encaminhado à delegacia mais próxima, que no caso lá é o 14º Distrito Integrado de Polícia, para ser feito o flagrante desse crime. Tirando esses casos, a noite e a madrugada de domingo para segunda, na área de crimes envolvendo tráfico de drogas, tudo foi relativamente tranquilo na nossa capital, Daniela. Semana só está começando. Obrigada, Márcio. A gente espera que continue tranquilo. A gente espera também que, como o Márcio falou, né, esse tipo de denúncia, às vezes a pessoa que denunciou, no caso, o bandido, fica sob a mira, padece também de perigo dentro da cadeia. A gente espera que a polícia o proteja, né? Que isso que o Márcio falou acaba não acontecendo, que a polícia proteja essa pessoa, porque afinal está sob custódia da polícia e precisa ter julgamento como todo mundo. Agora, um alerta para quem precisa usar táxi, gente. O valor da tarifa vai aumentar essa semana. Nossa, vamos ver por quê. Andar de táxi vai ficar mais caro a partir dessa semana para os manauaras. O reajuste foi publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira. De acordo com o decreto, o valor inicial permanece em R$ 4,00. Já o valor do quilômetro rodado vai subir de R$ 2,40 para R$ 2,60, bandeira 1, e bandeira 2 cobrada nos fins de semana, feriado, e depois das 10 da noite, de R$ 3,20 para R$ 3,45. Ainda não tem data exata de quando começa a ser aplicado, mas para alguns taxistas o reajuste era esperado, porque além do aumento no preço da gasolina, tem a manutenção do veículo, que também encareceu o serviço. O reajuste veio na hora certa, inclusive nós estamos com a nossa tarifa totalmente defasada, né? Houve aumento em todo segmento, na parte do carro, que é o nosso instrumento de trabalho, então realmente nós vamos ter uma condição melhor de trabalho e a nossa rentabilidade vai melhorar em função desse reajuste. Nós tivemos um aumento muito grande na gasolina, peça de reposição de um modo geral, então vem sim, vem numa boa hora. Outros acham que o reajuste pode afetar os clientes por causa dos aumentos já anunciados esse ano. E eu pelo menos acho que não cabia, né? Porque a sociedade você não aguenta mais com tanto aumento. Todo o aumento, principalmente para táxi, a demanda cai, não tem dúvida, ela vai cair. Nas ruas, o novo valor da corrida de táxi divide opiniões. Tá tudo aumentando, tá ficando mais caro, né? Mais caro mesmo. Que ver também o lado deles também, eles precisam também, né? Verdade, a gente tem que ver o lado deles também. Essa justificativa da gasolina é verdadeira, custo de vida, a gente sabe que é assim mesmo, mas também o usuário acaba padecendo, tem dificuldade aí de pagar a sua corrida de táxi, agora vai ter mais ainda. Como tudo na vida tem dois lados e a gente tenta aí um equilíbrio entre esses dois lados, essas duas forças. Agora uma notícia nada boa para a indústria no Amazonas. Os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus decidiram em assembleia entrar em greve a partir da próxima quinta-feira, dia 21. Na última sexta, a gente adiantou aqui no Manhã do Ar essa possibilidade. A decisão é por causa do veto da medida provisória que trata da reestruturação do plano de cargos e salários da categoria, que foi vetado pela presidente Dilma há uma semana. Vamos ver. A decisão pela greve foi quase unanimidade. Apenas 3 servidores se posicionaram contra a paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 21 deste mês. A categoria está revoltada por causa do veto da presidente Dilma Rousseff da medida provisória que garantia a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores. E dessa vez nós deixamos as outras reivindicações, que são reivindicações administrativas, para focar na reestruturação da carreira. Agora, a diferença é que nós não
temos hoje terceirizados para liberar a mercadoria, a Suframo hoje é 90% de servidores e a gente já sabe onde deu errado na outra greve e a gente não vai deixar dar errado agora. Com a greve, apenas os serviços essenciais da autarquia vão funcionar normalmente, como a liberação de cargas, de alimentos e remédios. Para o comércio e a indústria, 30% das mercadorias vão ser liberadas por dia. O movimento deve permanecer até que o veto seja derrubado ou seja elaborada uma nova medida provisória. O governo federal chamando a gente para editar uma medida provisória ou os nossos parlamentares derrubando o veto, a gente sai da greve. Tomara que aconteça o melhor possível, né, para que a Suframa não pare ou, se parar, que parece que é inevitável, volte o mais rápido possível, porque a gente sabe todos os transtornos que isso causa para os empresários, consequentemente para os operários, para todos nós. Agora vamos ver as notícias do portal. Olha só, governador leva ministro da Integração para ver a situação em municípios atingidos pela cheia. O Gilberto Oshi chega a Manaus nesta segunda-feira e no mesmo dia visita, na companhia de José Melo, a cidade de Anamã. Anamã é um município aqui próximo a Manacapuru e que padece fortemente com a cheia quase todos os anos, sobretudo em épocas de cheia intensa. Eu já tive em Anamã, na cheia de 2012. É impressionante, inclusive, como as pessoas lidam. A gente vê, inclusive, na foto publicada no portal, eles não constroem, ao contrário de outros municípios, eles não constroem aquelas pontes de madeira que a gente costuma ver nos noticiários, porque é uma cidade que fica em uma área de várzea, uma área que normalmente alaga, e eles têm uma estrutura muito particular, muito própria de lidar com essa época de cheia. As pessoas se solidarizam, dividem as canoas, tem transporte público, inclusive, pelas ruas em canoas. Eles costumam, até parte de lazer mesmo, vôlei, joga dentro d'água, mas não deixa, não é porque eles levam relativamente numa boa essa situação, que não tem uma série de transtornos, né? É um município próximo aqui em Manaus, provavelmente por isso o governador vai levar o ministro até lá, e ele mostra muito bem o drama, né? A situação da cheia que a gente vive sempre nesse período entre maio e junho em vários municípios do nosso estado. Vamos lá para cima? Vamos ver como é que está o RC Cop? A gente já tem imagens do RC Cop agora, gente, ao vivo? Isso aí, olha só. O RC Cop subiu, já está no ar, ao vivo, com imagens pra gente. Bom dia, Deilson. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia também para o papai, para a mamãe, para a criançada que acompanha o Manhã no Ar desta segunda-feira, semana começando, que Deus possa iluminar todo mundo. Dani, o Instituto Climatempo prevê para hoje 7 milímetros de chuva e a probabilidade para que isso ocorra é de 86%, umidade relativa do ar de 94%, temperatura estável, a máxima podendo alcançar 33 e a mínima de 24 graus centígrados. O tempo é fechado na manhã desta segunda-feira, previsão realmente de chuva para os próximos minutos. Vamos lá para baixo, Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico. Nós já estamos sobrevoando a Torquato Tapajós. A gente deu uma passadinha ali pela Marcos Teixeira, o trânsito por lá na saída da Cidade Nova, chegando aqui a Torquato Tapajós, é muito bom também. E também o trânsito é muito bom, como a gente mostra neste exato momento, aí na Torquato Tapajós, principalmente, Dani, no trecho que compreende a saída da Cidade Nova até a chegada aqui da rodoviária. Neste trecho, nos dois sentidos, como a gente mostra neste exato momento, é muito bom. O trânsito, por enquanto, Dani, tranquilinho nesta segunda-feira, Dani. Sobretudo agora, no horário 7h05, 7h06, agora virou o relógio, 7h06, e é realmente impressionante e incomum. Ainda bem, Adeilson, olha só que beleza, o trânsito correndo tranquilamente na Torquato. É verdade, que beleza mesmo, e até incomum, usando aí a sua palavra, para uma segunda-feira, já que normalmente, neste trecho que a gente acaba de mostrar, na saída da Cidade Nova até a chegada da rodoviária, normalmente, principalmente na segunda-feira, o trânsito é muito complicado, já é bastante lento, mas hoje não, Dani, o trânsito para quem sai da Cidade Nova em direção ao centro, pela Torquato Tapajós, passando pela Djalma Batista, na manhã de hoje, como a gente mostra, é muito bom, ainda mais aqui, neste elevado, ao lado da rodoviária, como a gente mostra neste momento, normalmente por aqui o trânsito já é muito carregado, o condutor consegue pegar no máximo a segunda marcha, mas hoje não. A gente mostra aí que o trânsito sobre o elevado aqui de Flores é muito bom. Aqui pela Constantino Neri, o trânsito é bem melhor
a gente mostra aí, se a gente comparar com o trânsito lá da Maripiranga Monteiro. Vamos mostrar a Maripiranga Monteiro? Alex Gomes, do outro ladinho ali, ó. Tá aí o trânsito pela Maripiranga Monteiro, que é a popular Recife, já é um pouco mais lento, mas também fluindo na manhã desta segunda-feira. Dani. Obrigadíssimo, Adeilson, comandante Robson e ao Alex. Daqui a pouco a gente volta com vocês, então, no RC Cop, com outras informações ao vivo de outro canto da cidade. Tá chegando denúncia do nosso telespectador. Os moradores do bairro Eldorado nos enviaram esse vídeo aí. Vamos mostrar esse vídeo? Que mostra que os fios de alta tensão que estão em contato com árvores da rua do conjunto estão causando curto-circuito na área. Olha o barulho, gente. Olha o barulho registrado pelo nosso telespectador. A gente consegue ver esse barulho, né? A causa é o contato, né, dos fios elétricos com as árvores. E eles, claro, pedem uma providência da Eletrobras, Amazonas Energia. Estão, lógico, preocupados que aconteça algum acidente. Impressionante a imagem. Vamos ver, a gente tem de novo? Vamos ver, diretora. É impressionante. Olha só. Parecem fogos de artifício, mas na verdade é o contato das árvores do Eldorado com a fiação elétrica. Atenção, Amazonas Energia, por favor, vamos lá. A gente não sabe o nome exato da rua, que não foi mandado pra gente, mas a gente consegue ver que é no conjunto Eldorado. Por favor, se puderem, façam alguma coisa, que é para deixar qualquer um realmente preocupado com essa situação. São 7h08, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando sobre síndrome do pânico. Você sabe o que é? Quais são as causas? Como tratar? Você vê daqui a pouco aqui no Manhã no Ar, já já. Olá, são 7h11, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e hoje recebemos o Dr. Laerte Maués, que é psiquiatra, e vai nos ajudar a entender melhor a síndrome do pânico. Bom dia, Dr. Laerte. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui para o Manhã no Ar. Bom dia, Daniela. É um prazer revê-la. Bom dia a todos os telespectadores. Eu estou aqui exatamente para ajudar, se for possível. Antes da gente começar a conversar, né, sobre esse tema, eu gostaria de lhe convidar e a todos que estão em casa para assistir uma reportagem que a gente preparou sobre esse tema, sobre a síndrome do pânico, né, que é um problema grave, gente, que atinge principalmente as mulheres, né? E uma das coisas foi lhe perguntar por que as mulheres. É um tipo de transtorno de ansiedade que pode surgir também de algum trauma e que leva os pacientes a terem a sensação intensa, não é isso, doutor Leste? De medo e de angústia incontrolável. Vamos ver então a reportagem do José Augusto Souza. Medo de assaltos, do trânsito ou simplesmente de sair de casa. Estudos mostram que de cada 100 brasileiros, 4 sofrem de síndrome do pânico. E as mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver a doença do que os homens. Andar em espaços abertos e cheios de gente é um desafio para quem sofre de síndrome do pânico. A pessoa sente medo e desespero incontroláveis. Taquicardia, a pessoa respira, sente como se faltasse o ar, né? Não estou conseguindo respirar, me traz uma sensação de engasgo, de que eu vou desmaiar, de que eu vou passar mal, que eu vou morrer. O medo de novos ataques leva a pessoa a buscar isolamento. Por isso, metade dos casos de transtorno de pânico evoluem para depressão. Esta psicóloga explica que muitos pacientes nascem com predisposição genética para desenvolver a doença. Mas a origem também pode estar em fatores externos. Normalmente o que chega mais são questões relacionadas ao trabalho, né? Hoje em dia a gente tem muito essa demanda de questões relacionadas ao trabalho e as situações sociais atuais, né? Por exemplo, a questão da violência, né? Violência doméstica, violência no trânsito. Foi o que aconteceu com Rosângela. A cobradora de ônibus conta que foi assaltada 3 vezes enquanto trabalhava. Ficar sob a mira de um revólver a deixou traumatizada. Desde 2002, ela luta contra o medo de sair de casa. Terminal de ônibus eu não consigo entrar. Não consigo. Ônibus lotado também, se tiver muito lotado, mesmo que eu entre, eu desço e espero o outro, porque eu não consigo. O diagnóstico da síndrome de pânico muitas vezes é confundido com doenças cardíacas.
mas o tratamento desse transtorno é feito por psicólogos e psiquiatras, disponíveis em policlínicas e centros de atenção psicossocial. Além da terapia, o uso da acupuntura também é indicado para vencer as crises. Rosângela segue à risca o tratamento e está decidida a ter de volta uma vida normal. O que a senhora torce todos os dias para conseguir? Ficar livre, porque eu estou acorrentada, né? Mas vai sair. Vou conseguir, com a ajuda. A gente vê que é um drama mesmo, né, doutor Laerte, que a pessoa vive, né, que passa pela síndrome do pânico. Você que ligou a televisão agora, a gente está conversando aqui com o doutor Laerte Maués, que é psiquiatra. A gente vai falar agora sobre síndrome do pânico, que foi, inclusive, tema dessa reportagem que a gente acabou de assistir. Já existe, doutor Laerte, caminhos que a gente possa entender do porquê que, de repente, alguém começa a padecer dessa síndrome? Infelizmente, não. A predisposição para isso, porque na verdade assim, o transtorno do pânico, nós chamamos assim, é um dos transtornos de ansiedade, como a fobia social, como a agorafobia, com determinados tipos, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, são assim, componentes de uma síndrome maior chamada síndrome de ansiedade generalizada. E a síndrome do pânico, ela ocorre, o que é pior para nós, psiquiatras, psicólogos, estudiosos disso, é que ela ocorre de uma maneira imprecisa, imprevista. Em qualquer momento da vida? A qualquer momento da vida, chega a ter relações de informação que até dormindo, às vezes, a pessoa tem esses ataques. São ataques que levam, ainda bem foi colocado aí pela psicóloga, pela própria reportagem, são ataques em que a pessoa tem a nítida impressão de que ou vai morrer ou vai enlouquecer. Eu conversei já com algumas pessoas que padecem dessa síndrome e a sensação essa é de morte, né? Morte. É de um perigo iminente que a qualquer momento a pessoa vai morrer. Exatamente. Isso. O que acontece? Como nós sabemos, todo esse mecanismo fisiológico do nosso corpo, ele é muitas, ou na maioria das vezes, ativado pelo nosso processo mental. Não um efeito psicológico do sistema nervoso e tal. O que acontece? Quando vem isso, a primeira situação que ocorre é a palpitação, é a taquicardia, é o coração disparando, como se estivesse prestes a acontecer algo trágico na cabeça da pessoa. Como o coração é reflexo, é o sinônimo maior do amor, se ama com o coração, é o reflexo maior da perda da vida, que quando o coração para, você morre. Então, o primeiro órgão a disparar é o coração. E vem, então, outras causas, por exemplo, que acontecem, que são imprecisas, mas são evidentes. Ou seja, eu estou em determinado momento, conversando com você aqui, por exemplo, e posso ter uma crise de pânico, sem que haja qualquer situação, vamos dizer, psicológica, evidente. Mas tem como evitar? Tem. Como? Do momento em que você tem a primeira crise, inadvertidamente você... E eu vou falar de uma situação chamada ansiedade antecipatória, que é o momento, por exemplo, você teve a primeira crise. Então você já sabe que isso pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar. E você fica já atento, você começa a se... conhecer o próprio corpo? Isso, você começa a se hipervigiar, ou seja, fica naquela hipervigilância. Vai ter ou não vai ter? Acontece agora ou não acontece? E você começa a padecer disso tudo que foi dito. Começa a me recolher, já não participo socialmente, tenho medo de participar de outras atividades, diferente da agorafobia, que a agorafobia é o medo de multidões. Né? Na síndrome do pânico, não. Você quer participar, mas não pode participar desse arcabouço social. E aí o que acontece? Você diz, pode ser? Pode. No momento em que você começar a compreender que há situações que podem ser debeladas. Evitadas? Pronto, por exemplo, não que você deixe de enfrentar uma saída para o shopping. É o contrário, você tem que sair. Você não pode ficar isolado. Se você ficar isolado em casa, é pior. Então você tem que sair e enfrentar. Do momento em que você tem a crise, como é que você faz? Você tem que começar a entender que a respiração é um dos fatores maiores que o ser humano tem. Quando eu consigo coordenar e quando eu consigo
respirar adequadamente, eu controlo todo o meu organismo. Controlando o meu organismo, existe, Daniela, um tripé que eu chamo lá no consultório, que é o tripé terapêutico, que advém, inclusive, da terapia cognitivo-comportamental, que é assim: eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu até brinco, desculpa aqui a colocação, mas eu até brinco com os religiosos quando eu digo que o demônio não existe, porque eu digo, eu penso em Deus, sinto Deus e ajo com Deus, não tem espaço para o demônio. É a mesma coisa que eu falo. Se eu controlo, né, se eu sinto, se eu penso que eu estou bem, sinto que estou bem e ajo que estou bem, evidentemente que isso é um treinamento. E eu vou ficando bem cada vez mais através do meu exercício mental. De um autocontrole, de um equilíbrio. Agora, o senhor falou que, e a gente mostrou também na reportagem, que por conta de tudo isso, um estágio anterior a pessoa atingir esse equilíbrio, essa tentativa de isolamento. De que maneira a família pode contribuir? Em primeiro lugar, é preciso que a família compreenda que isso não é um mero passatempo, desculpa a colocação, de alguém que tem isso. Não é isso, não é porque ela quer, né? Não é porque ela frescura, deseja, como as pessoas falam. Não é frescura, pronto. Não é frescura, não é o que ela deseja para impressionar, não é que ela queira fazer charminho, não é que ela seja pequenininha, enfim. É algo sério e muito grave para a pessoa. Então, a família precisa acentuadamente compreender que há uma necessidade de participação nessa trágica situação da pessoa. Porque é trágica, não é brincadeira não, é uma coisa muito séria. Então, como fazer? Dar apoio, compreender, sair com a pessoa. Não quero sair, eu tenho medo. Sim, mas você vai sair conosco, nós vamos lhe dar proteção. Vamos aqui na rua, vamos na padaria da esquina, vamos ali na pracinha. Isso, estamos juntos, vamos lá, mas juntos mesmo. Você não tem problema, nós estamos aqui, qualquer coisa, nós socorremos você e tal. Ah, não vai sair, então não vai, está com frescura, então não tá bom, fica aí em casa. Isso deve acentuar ainda mais o quadro da pessoa, né? Muito mais. É preciso que os familiares compreendam que nesse momento há uma necessidade de apoio mesmo. A pessoa precisa se sentir apoiada, valorizada, a pessoa precisa se sentir que tem alguém do lado dela que está ali a qualquer momento para ajudá-la. E isso, fundamentalmente, é que vai levar a pessoa a, de uma maneira ou outra, sem qualquer problema, em torno de 50% a 60% desses casos aparecem espontaneamente, mas quando não desaparece, é importante que se use um tratamento adequado, né? E uma das coisas que se pede sempre é que a pessoa participe de terapia, de um processo terapêutico, principalmente em terapia cognitivo-comportamental e, se possível, também com a ajuda de psiquiatra, através da ingestão de medicamentos, se for o caso. Agora, doutor Laerte, a rede pública de saúde, inclusive, ela já oferece hoje tratamento para pessoas de baixa renda, não é isso? Sim, claro. É uma pena que os CAPs talvez ainda não estejam de uma maneira muito vigorosa atuando nisso, mas existe toda uma situação que é natural do trabalho do psicólogo, do psiquiatra nessas instituições, que deveria ser motivo eu diria até de um processo seletivo maior do atendimento, sabe, Daniela? Maior quantidade de pessoas muito mais qualificação pessoas qualificadas para isso. Isso vem aumentando na sociedade? O senhor diz assim, deveria aumentar a quantidade de médicos, porque a quantidade de pacientes vem aumentando com essa vida louca que a gente tem aí? Você tocou num assunto importantíssimo. Essa situação dessa modernidade, eu digo sempre que a modernidade tem algumas, vamos dizer, invenções maravilhosas. Mas, infelizmente, essa modernidade levou à situação de desrespeito, não se tem mais respeito, não se tem mais valorização do ser humano. Os valores baseados em princípios, principalmente aqueles valores consuetudinários, já não se usa mais, não se dá hoje um bom dia, já não se levanta de um ônibus para um idoso sentar ou uma mulher grávida. Isso para algumas pessoas é até antiquado. Isso é até ultrapassado. Eu não acredito assim. É como se respeito não fosse pertinente sempre em todas as situações, na verdade. E o que você colocou ainda há pouco é que, de repente, todos nós precisamos entender que essa situação moderna leva cada vez mais a um comprometimento existencial das pessoas pelo vazio que elas têm dentro de si. E, se você perceber, as pessoas buscam muito a religião hoje, mas de uma forma vigorosa, seja em qualquer tipo de religião, porque elas não têm mais dentro de si algo que elas possam dizer, eu acredito, eu creio. Elas não creem mais nem nelas mesmas. E isso compromete, quer queiramos ou não,
toda a nossa existência dessa maneira que vivemos hoje, levando ao aumento que você nem imagina do número de pessoas que procuram consultório psiquiátrico, psicológico na rede pública, inclusive. A gente falou do tratamento na rede pública, inclusive, com medicamentos quando é o caso, sempre com acompanhamento de psiquiatra também. Agora, doutor Laerte, tem cura ou é algo que deve ser acompanhado para sempre? Não, tem cura sim. Eu acabei de dizer para você, inclusive, que em torno de 50%, 60% tem cura até espontânea. Zero. Fica, realmente a pessoa pode ser que tenha uma crise e nunca mais tenha crise. Nunca mais tenha. Isso é como uma epilepsia, por exemplo. Do momento em que você faz o tratamento adequado, faz uma dose de manutenção, a pessoa pode ter uma crise epilética de 3 meses, 1 ano em 1 ano, 2 anos. É a mesma coisa. Necessariamente... Mas aí, isso que não ficou muito claro para mim. Esse tratamento, ele perdura... para sempre ou não? A pessoa... Negativo, 6 meses, 1 ano, 2 anos e fica curada? No máximo fica curada, dependendo dela. Eu conheço casos de síndrome do pânico, com 3 meses ficou totalmente curado, através de medicamentos e de terapia cognitivo-comportamental, como eu disse. Agora, é importante citar, Daniela, infelizmente, que em alguns casos, às vezes até os medicamentos não são muito adequados, é preciso ter muito cuidado, não é? Hoje se usa esse Rivotril como se fosse brincadeira nesse país, né? Como um medicamento. Você está rindo? Estou rindo porque o pessoal da redação aqui, o pessoal que está aqui no suíte acabou rindo. Acho que eles conhecem alguém que faz uso desse medicamento. Porque esse medicamento é perigoso, ele causa dependência muito forte, tá certo? Ele é um anticonvulsivante, na verdade, não é um benzodiazepínico com efeito muito grande a nível sedativo nem ansiolítico. E hoje, infelizmente, se usa isso como se fosse... E não é brincadeira, né? As pessoas acabam achando que é um remédio para relaxar, por exemplo. Nada. E não é, né? E o que ocorre é que ele promove uma sonolência mais acentuada e uma certa sensação, e a pessoa acha que está bem. Na verdade, não é não. Pode causar dependência, inclusive? Dependência? E como? É mesmo, doutor? E como? Eu tenho um problema no meu consultório de pessoas que eu preciso, como a gente chama, desmamar, né, infelizmente, eu preciso às vezes passar 2, 3 meses para tirar esse remédio, esse medicamento de uso, para substituí-lo por outro. Que perigoso, né? A automedicação nunca é indicada, sobretudo com remédio dessa gravidade, tarja preta, como o senhor acabou de falar, né? Não é brincadeira. Então, o tratamento que você me falou, tem sim, tem cura sim. Não é aquela coisa de não ser para toda a vida, negativo. Tá certo? Precisa pegar um bom psiquiatra, um bom psicólogo. E procurar o profissional adequado. Muitíssimo obrigada, foi muito esclarecedor, doutor Laerte. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu tenho certeza que para quem está em casa, que conhece alguém que padece dessa síndrome, desse transtorno, foi muito esclarecido com a sua entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico inteiramente à sua disposição e dos seus telespectadores. Bom dia para você. Bom dia para todos nós. Olha só, agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai voltar com o RC Coop, que já está ao vivo aqui, olha só. O Adeilson já está na bola do Coroado ao vivo e traz mais informações do trânsito para a gente, que felizmente parece que está tranquilo também, né? É verdade, Dani. Tranquilo também por aqui na bola do Coroado, como a gente mostra neste exato momento. Tanto para quem vem da Avenida Cosme Ferreira, quanto para quem vem também ali da Avenida das Torres. É claro que para quem vem da Avenida das Torres tem que ter um pouquinho mais de paciência, até porque o trânsito por aqui, principalmente na chegada do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, o trânsito é um pouco mais lento. Dani, inclusive, agora há pouco aconteceu uma colisão no V8, mas graças a Deus, depois de um bom senso por parte dos 3 motoristas que estavam envolvidos na colisão no V8, aí o trânsito foi liberado, ficou um pouco prejudicado, principalmente na saída aqui do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, em direção ali a Efigênio Salles, mas graças a Deus, depois de um consenso, depois de um bom senso e a negociação que envolveu também um agente do Manaus Trans, foi liberado o trânsito. Aí a gente mostra neste momento a chegada da bola do Coroado aqui pela Avenida das Torres. O trânsito por aqui é um pouco lento, mas até que está fluindo. Principalmente essa lentidão, ela só é visível quando o condutor chega aqui já nas proximidades da bola do Coroado. Antes, o trânsito até que é bom pela Avenida das Torres. Dani. Então a gente torce para que ele continue bom e que ainda bem, né, como você falou, que esses 3 motoristas tiveram bom senso que às vezes a gente não vê, não. As pessoas ficam ali esperando perícia, são poucos peritos para a quantidade de acidentes que ocorrem pela cidade, acaba deixando
o trânsito caótico sem necessidade. Que bom que eles liberaram a via e a gente continua acompanhando, então, Adeilson, as informações ao vivo de trânsito que você traz pra gente. Muito obrigada. Beleza, a gente vai ficar por aqui. Qualquer ocorrência a gente traz e até mesmo orienta o condutor. A gente mostra que aí no V8, neste momento, nos dois sentidos, o trânsito até que já é mais tranquilinho na manhã desta segunda-feira. Dani. Obrigada, valeu, Adeilson. Obrigada, Alex, comandante Robson, pelas informações ao vivo do RC Cop. Vamos falar agora sobre casos de assédio moral que ocorrem dentro da UFAM, viu? 14 casos são investigados na Universidade Federal do Amazonas, que realizou um debate sobre esse assunto. Olha só. Esta engenheira, que não quer se identificar, conta que saiu de férias do trabalho e quando voltou, a surpresa. Passou-se uma semana mais ou menos e eu vim descobrir que eu tinha trocado de divisão, na época era divisão, né? E aí eu descobri que eu estava em outro setor e não fui comunicada, ninguém me comunicou. No novo setor, as coisas pioraram. Ela conta que passou por constrangimentos que a levaram à depressão. Até hoje eu faço tratamento e ainda não fui liberada pelo médico, né? Continuo tomando antidepressivo, não dormia mais. Na época comecei a tomar remédio para dormir, porque eu não dormia mais. Então é difícil, meio difícil, porque até hoje a nossa situação voltamos para o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e isso para mim é assim, tipo um descaso. Esta professora também faz tratamento de depressão por causa de assédio moral sofrido no trabalho. A perseguição teria começado quando ela disse não às investidas do gestor. O caso a levou a pensar em medidas extremas. Eu não aguentava a pressão de ter que ficar lá, de trabalhar com aquilo e de lidar com aquilo todos os dias, né? Então o ápice realmente foi a minha tentativa de suicídio. Eu morava sozinha, né, em Quari, e a minha mãe teve que sair daqui para ir me buscar lá. Fiquei 4 dias internada. Depois disso, aos 34 anos, a professora foi aposentada. Eu estou em plena fase produtiva, hoje eu já tenho 36 anos, né? Estou aposentada há 2 anos e eu não posso lecionar, eu não posso trabalhar com uma coisa que eu escolhi fazer. Hoje eu ganho R$1.000 de aposentadoria, não me sustenta realmente, então assim, é muito triste você ter que passar por essa situação depois de ter estudado tanto. Os 2 casos ocorreram na Universidade Federal do Amazonas, que levou a direção da UFAM a montar uma comissão para atender as denúncias de humilhação e constrangimento sofridas pelos funcionários durante a jornada de trabalho. 14 são investigadas e o assunto foi discutido hoje com a Defensoria Pública da União. O defensor se comprometeu em tomar providências e orientou os profissionais. Inicialmente, a Defensoria Pública da União entende que deve haver uma aproximação entre essas pessoas que se julgam assediadas e a própria reitoria da instituição, para que se busque, através desse diálogo, uma aproximação e a construção de uma política voltada para o enfrentamento da questão. E não é só na UFAM, não. Tem muita gente por aí padecendo pela mesma coisa dos seus empregos. É bom denunciar, não chegar ao caso aí da professora, imagina, tentativa de suicídio. Muito antes disso, é preciso dar sinal de alerta, conversar com o seu chefe, com o seu patrão, não deixar as coisas de jeito nenhum chegar nesse ponto. E nenhum emprego vale a própria vida, claro, né, gente? Tem mais denúncias chegando aí do nosso WhatsApp. Agora as imagens vêm lá do município de Itamaraty, distante 983 quilômetros de Manaus, longe, mas aqui pertinho da gente, aqui no Manhã no Ar. Olha aí, as fotos enviadas pelos moradores de lá mostram as condições da estrada que dá acesso ao aeroporto do município. Imagina só, quem chega na cidade já tem uma estrada desse jeito. Como a gente pode ver, tem uma cratera no meio do caminho. Fica aí, por favor, o alerta para as autoridades de Itamaraty. Por favor, vamos tratar melhor a cidade, né? Um buraco assim logo na entrada da cidade, no caminho do aeroporto, não pega bem. Tá, agora a gente vai para um pequeno intervalo, são 7h33. A gente volta em instantes com toda a rodada aí do Campeonato Amazonense, o bloco de esportes daqui a pouquinho. Assim que a gente voltar do intervalo, são 2 minutinhos, não sai daí.
7 horas e 36 minutos, estamos de volta agora para falar sobre esporte. O Fast Clube derrotou o Peñarol por 3-1 no estádio Carlos Zammit no último sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Amazonense. Com o resultado, o rolo compressor garantiu os 34 pontos e conseguiu uma vaga na semifinal da competição. Já o Leão da Serpa segue na 4ª colocação da tabela. Vamos ver. O primeiro gol foi do Charles, depois de uma sobra de Romarinho. Já da Silva fez uma bela cobrança de falta e ampliou o placar. O Peñarol diminuiu com um gol de Binho. Mas não teve jeito. O Fast fez o terceiro com Elielton já no segundo tempo. Final Fast 3, Peñarol 1. E ainda no sábado, o Nacional perdeu para o Nacional Borbense. O Leão da Vila Municipal somava 15 vitórias seguidas. O placar foi de 3-2. O Iranduba fez 4 gols e um contra do Carlos Henrique. Já o Operário fez o gol de honra com o Wallace. O Operário não vence há 15 rodadas. Operário, não tá legal não, hein? No domingo, o São Raimundo derrotou o Rio Negro e segue vivo no Barezão. O bicolor coloniense se mantém na luta pela última vaga nas semifinais do Campeonato Amazonense. Vamos ver. O Carlos abriu o placar para o São Raimundo, mas Lucas Peteca correu atrás e empatou o jogo. 7 minutos depois, Mundico novamente colocou o Tufão na frente. E aos 22 minutos do segundo tempo, Kleber fechou o placar e matou o segundo. São Raimundo 3, Rio Negro 1. Fechar o Princesa sob pressão venceu o Manaus Futebol Clube e se classifica para a semifinal do estadual. O Tubarão saiu atrás do placar por 2 vezes, mas aos 48 da segunda etapa virou o jogo. Os gols do Tubarão foram marcados por Gilson e Léo Paraíba, que marcou 2. Já o Manaus balançou as redes com Everson e Bruno Silva. O resultado garantiu automaticamente o Princesa na semifinal. E aí, muitos gols, né? Nosso Barezão. Agora a gente vai mudar completamente do assunto. Atenção, noivinhas! Abriu nesse fim de semana uma exposição de produtos e serviços para casamentos, simples ou sofisticadas. Quase todo casal quer marcar a data com festa. Na parede, a realização de um sonho. Foram 15 anos de convivência, 4 filhos e então a esperada festa. Acho que toda mulher tem esse sonho, né, de casar. A gente decidiu fazer do nosso jeito, sem muita cerimônia e um pouco mais simples do que a gente queria, mas saiu perfeito. E para quem diz que noivo não liga muito para a festa, com certeza não pode incluir o Eduardo. Acompanhou todos os preparativos. Sem muita televisionismo, sabe? Aquela coisa meio, faz isso, não. Eu queria um negócio mais solto e como realmente foi. Foi muito bom, o casamento foi ótimo. E opções não faltam para quem sonha com essa festa. Quem está planejando esse dia aproveitou o fim de semana para pesquisar opções e preços na primeira exposição de casamento do ano. A gente achou bem interessante algumas dicas, eu já peguei algumas instruções ali e o próximo passo é dar continuidade mesmo, até o grande dia. Na hora de organizar a festa, é preciso anotar tudo para escolher com calma. Os convites, decoração e, claro, o bolo. O cerimonialista é o profissional que pode ajudar nessa escolha. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Você ali é a estrela principal. A noiva é a estrela, ela não pode ter estresse, ela não pode ter preocupação, ela não precisa saber se o bolo chegou, se a flor está da cor que ela escolheu. Então, por isso existem os fornecedores, os parceiros, o cerimonial, o pessoal da produção, da decoração. Então, isso é importante ela buscar. Ela tem que pedir ajuda para ela poder estar tranquila e ter esses parceiros com ela, tirando a dor de cabeça. São dias de ansiedade que quem já passou não esquece. Esse casal, que disse um sim há 8 anos, aproveitou para relembrar os momentos. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Eu fiquei sem dormir de um dia para o outro
E aí só fui dormir na hora que acabou realmente o casamento. Vale muito a pena. Vale a pena, é maravilhoso. Só vale, claro que vale. Quem não tem aquele sonhinho aí de ser Cinderela por uma noite? E esse mês, lembrando que maio, lógico, mês das noivas, o que tem de gente casando, nem conto pra vocês, ó. A exposição vai ficar no Amazonas Shopping, na Avenida Djalma Batista, como você sabe, até o dia 21 desse mês. Não vai casar não? Tá só curioso? Dá uma passadinha lá que tem muita coisa bacana também. E o especial Parintins Festival 50 anos exibiu ontem uma reportagem sobre os temas dos bois caprichoso e garantido para esse ano agora. A repórter Micaele Cevalho mostra como está a preparação dos bumbás pra gente ver. Vamos ver, tô curiosíssima. Fala, Micaele. Todo mundo tem curiosidade de saber como nasce o tema de um boi. Eu vim aqui na Cidade Garantido e aqui dentro está o pessoal da Comissão de Artes. Vamos tentar descobrir alguma coisa ou detalhes sobre o tema desse ano? Gente, eu queria conversar um pouco com vocês e eu queria saber se vocês me deixam descobrir um pouquinho do tema desse ano, que o tema é vida e a gente fica cheio de curiosidade e doido para saber algum detalhe, estando tão pertinho assim do festival. Com certeza, então vamos lá, setor a setor, né? Vamos passar essa informação aí para quem está nos assistindo poder ter noção de como é que começamos todo esse processo. Vamos lá então. E como é que surge esse tema? Tem alguém que fica responsável pelo tema do próximo ano ou é uma reunião em conjunto? Na verdade, os temas, a gente não tem uma prévia análise de como vai ser. Às vezes numa conversa de bate-papo, às vezes até em mesa de bar, surge um tema e a gente vai fazer um estudo em cima disso. Quanto tempo o historiador faz esse levantamento de informações? Olha, a gente está desde outubro, final de outubro. E então a gente vem em cima das pesquisas, em cima dos rituais, lendas, figuras típicas, celebração folclórica. O que funciona aqui? Na verdade é a nossa sala de projeto, né? Aqui a gente pensa e depois passa para a parte de execução já, na parte de prancheta e tudo. Daí então a gente vai passar para a parte de execução, em cada setor do boi. Aqui a gente tem toda uma equipe trabalhando, todo mundo de lápis e papel na mão. E agora eu queria saber um pouquinho aqui, ó, sobre a mesa dos meninos que desenham. A gente tem várias figuras e o trabalho foi igual, como se fosse para a apresentação do boi, quando vocês fizeram o DVD, né? Verdade, né? Era uma noite à parte do boi, né? E com certeza passa por aqui, pela prancheta, né? A parte de criação, para poder ir para a parte de execução lá embaixo, né? Aqui a gente tem um pouco de desenhos do DVD. Mas eu queria te perguntar, o que vocês estão apostando para levar vida para o Bumbódromo esse ano? Na verdade, nós fizemos uma ampla pesquisa para elaborar tanto as estruturas, que são as nossas alegorias, como todos os figurinos. O Garantido vai trazer muita alegria, né? Muita alegria, muito colorido. Eu acho que a vida, né, é linda, é bela, e o Garantido não vai deixar de trazer isso. Eu acho que muita alegria, muita força no coração e vamos rumo ao tricampeonato. Parabéns e a gente fica na torcida por vocês também. Olha só, área restrita. Bom, eu vou entrando aqui, olá, desculpem invadir a reunião do Conselho de Artes, mas eu queria saber um pouquinho, já estou vendo aqui, pode olhar isso que está aqui por cima? Você pode. Pode dar uma olhadinha, né? Vocês escolheram um tema que a gente poderia dizer até que é meio perigoso esse ano, né? Sim. A Amazônia. Como foi que surgiu e que vocês bateram o martelo, não vai ser esse daqui, independente de já ter vindo para o Bumbódromo esse tema várias vezes? Na verdade não foi assim tão fácil, né? É fruto de uma discussão de alguns meses. Hoje o Festival Folclórico completa 50 anos, né? O jubileu, então era impossível não pegarmos como base de tema a coisa que mais nos fomentou ao longo desses anos. Não que nós vamos fazer a mesma Amazônia que já foi vista. Falar da Amazônia parece lugar comum, mas não para o artista parintinense. É claro que a gente, com toda a criatividade, vivência do que tudo que aconteceu dentro desse espaço, da criatividade, nós vamos buscar outras linguagens, vamos buscar outros recursos para fazer com que a Amazônia não só celebre a preservação e o grau de preservação que o caboclo conseguiu imprimir dentro dessa região, mas também mostrar como essa região é feliz. Falar sobre a Amazônia pode parecer para algumas mentes um retrocesso, mas não é, um atrevimento isso daí, para nós. E o figurino,
ele também obedece essa mesma, ele tem que seguir essa mesma linha. A gente tem um figurino super ousado e muito gostoso de fazer. Em que fase está? O que vocês já passaram e o que vem daqui para frente nesse último mês e meio, né, até o festival? Digamos assim, a parte estrutural do boi, a mais pesada é a parte alegórica, né? Que já os artistas já estão dentro do galpão já fazendo a produção da parte alegórica. Em seguida, a gente entra nos QGs com as produções de figurinos, né? Que esse material já é um material que é antecipado, no Rio de Janeiro já foi comprado e nós não vamos deixar de esse ano trazer esse título para o Boi Bumbá Caprichoso. Ficou a promessa, então. Vou embora, vou deixar vocês trabalhar. Promessa não, isso é obrigação. Dívida. Vou embora deixar vocês... Um beijão. Um beijo. Bom trabalho para vocês. Vou lá, agora vocês vão poder discutir o que não discutiram na minha frente. Boa sorte. Vida Amazônia, Amazônia, vida, cada um no seu tema. A gente tem certeza que Garantido e Caprichoso vão arrebentar como sempre. E lógico, a gente vai estar lá, ou você em casa ligadinho aí na TV, a gente lá também participando dessa festa, fazendo a festa para você. Tudo de bom, vai ser bacana mesmo. Olha, continuando falando em boi, a Festa das Cores, que acontece todo sábado na Casa dos Bumbás, na Avenida Max Teixeira, tem feito aí os brincantes se prepararem para o festival desse ano. Todos estão afinados nos passos que vão ser sensação na Ilha Tupinabarana no próximo mês. Vamos ver como é que foi nesse sábado. Já começou a contagem regressiva para o tão esperado mês de junho. Época de pôr para fora toda a emoção guardada durante o ano inteiro. Especialmente este ano, quando o festival folclórico mais famoso do país comemora os seus 50 anos. O Garantido aproveitou a comemoração dos 50 anos para fazer um resgate tanto das toadas como das coreografias. A ideia é relembrar os passinhos mais dançados e trazer o público de volta para onde tudo começou. Quando a gente passa para a coreografia, a gente vê que o público vem, você vê no olho dessas pessoas que eles começam a fazer junto com você. Então a gente viu que a gente acertou e a gente está acertando e a intenção é essa, de resgatar mais e mais os movimentos. Já o Caprichoso resolveu apostar na mistura de ritmos e culturas, trazendo passos inovadores para o público azulado. A estratégia nesse caso é ousar e assim, quem sabe, surpreender na arena sem esquecer das raízes caboclas. Utilizamos muito nas coreografias como danças afro, dança flamenca, um pouco do samba, tudo que envolver a cultura do Brasil, nós estamos colocando. O Caprichoso faz isso. Os bois contam com uma média de 6 coreógrafos, que ficam responsáveis por todo o trabalho de pesquisa e elaboração das coreografias. E tudo isso é feito em menos de um mês. Tá ótima a coreografia, eu tô gostando cada vez mais, estou me apaixonando pelo boi. Dá um passo novo contigo, vem tradição. Estratégias à parte, o que os dois bois querem mesmo é ver todo mundo afinado no 2 pra lá e 2 pra cá. Para isso, disponibilizam as músicas e vídeos com as coreografias nos sites oficiais. E para quem ainda não aprendeu os passinhos, ainda dá tempo. É possível curtir a Festa das Cores na Avenida Max Teixeira no próximo sábado ou treinar em casa mesmo pela internet. O que não vale é ficar parado. Não tem problema dançar a coreografia do contrário? Não, o importante é a gente se divertir, não importa qual boi. E mostrar que a gente se importa não com a concorrência, e sim com a cultura que a gente mostra, a nossa toada, que a gente gosta. Que legal, e dá pra fazer as duas coisas, né? Aprende pela internet, depois vai lá no ensaio para ver se aprendeu sozinho mesmo. Aproveita aí e divide seu conhecimento com os outros que estão à sua volta. Agora a gente vai mudar de assunto de novo para falar daquela sensação, né, de bem-estar e relaxamento durante a realização de uma atividade artística. Tem muita gente que faz diversas atividades artísticas só para ter essa sensação. Pois é, uma em especial tem se destacado como a terapia de anti-estresse. São os famosos livrinhos para colorir. Você pensa que é coisa de criança, lá do maternal, do seu filhinho? Né? Não, tem gente grande fazendo e adorando esse tipo de atividade, como a gente mostra agora. Lápis de cor, pincéis atômicos e livrinhos para pintar. Falando assim, parece até coisa de criança, né? Mas colorir tem se tornado um hábito cada vez mais comum entre os adultos e com fins terapêuticos.
hobby que você não tem vontade de parar, porque você viaja na imaginação das cores, né? Eu estou adorando. E a Ângela não está sozinha nessa. Ela descobriu os livros pela internet e acabou dividindo a paixão com a filha. Agora, as duas, sempre que tem um tempinho à noite, estão trocando figurinhas. Uma forma de relaxar em família. Senta assim, aí parece que esquece do mundo, sabe? Vai desacelerando, vai desenhando, desacelerando, pensando em nada. Os livros anti-estresse destinados aos adultos viraram febre no mundo inteiro. Só na primeira semana de maio, entre os 10 livros mais vendidos no Brasil, 6 são para colorir. Uma prova de que a arte, além de lazer, pode sim servir como uma terapia. O ano de 2015 está marcado, né, pelo boom dos livrinhos de colorir para adulto. Esse é um recurso antigo, ele não é novo, né? Eu trabalho no consultório com livros de colorir há muito tempo, né? Eu acho que desde 2006 eu lembro de já ter comprado livros especificamente para o consultório. E assim, o livrinho em si, você ir numa livraria, vi, gostei, vou pintar, isso vai me desestressar? Sim, possivelmente, né? E isso considerado que aquela pessoa teve algum interesse, alguma identificação. Agora, tem muita gente se beneficiando, sim. Tem muita gente esquecendo do tempo, né? Tem algumas pessoas que estão buscando mais concentração nesse trabalho, que estão descobrindo realmente um talento que às vezes nem sabia que tinha através de lápis de cor, que é algo que nos lembra a infância. De acordo com a especialista, poucos minutos colorindo um livrinho como este, além de relaxar, pode melhorar ainda a concentração, paciência, equilíbrio, criatividade e coordenação motora. Benefícios que o Guilherme já conseguiu perceber com pouco menos de um mês na atividade. Ele encontrou na pintura uma forma de driblar a ansiedade. Eu sou muito ansioso, então eu fico sempre pensando no que vai acontecer daqui a 15 minutos, o que eu tenho que fazer, qual é a reunião que eu vou ter, o que eu vou ter que... E daí quando eu paro, que geralmente é à noite, que é o tempo que eu tenho, quando eu paro para pintar, me relaxa, me concentra, eu consigo não pensar no que eu vou ter que fazer amanhã, qual vai ser a agenda de amanhã. Eu consigo tá focado mesmo, concentrado, assim, me relaxa. É a principal função assim, do livro, é me relaxar mesmo. Que legal, que lindo. Tá aí, gostei. Acho que eu vou experimentar, hein? Obrigada, gente, pela sua companhia hoje na segunda-feira, só começando a semana. Tudo de bom. Lembrando que às 11 tem Magazine, logo depois do meio-dia, Alô Amazonas com Wilson Lima. E agora você vai ficar com o Fala Brasil da Rede Record. Tchau, gente. Até amanhã.